Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de pré-cálculo. Na aula de hoje nós trabalharemos produtos notáveis. Produto, gente, é uma multiplicação. Notável é porque tem algumas multiplicações que elas podem ser encontradas de maneira mais rápida por meio de algumas regrinhas. Eu quero mostrar essas regrinhas para você. Isso aqui é assunto lá do 8º ano do ensino fundamental. Uma das séries mais importantes para quem vai estudar cálculo, fazer matemática, engenharia, essas coisas, tá bom? Então vamos lá. O primeiro produto notável é chamado de quadrado da soma. Por quê? Eu tenho a soma de dois valores elevada ao quadrado. Se você não sabe a regra, você tem que resolver passo a passo. Como que ficaria? X mais a ao quadrado, toda coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Então ficaria x mais a vezes x mais a. O resultado disso aqui vai dar isso aqui. Olha só, você pega o x e multiplica todo mundo aqui do lado de cá. Então fica x vezes x, x quadrado. X vezes a dá xa. Só que geralmente a gente coloca na ordem alfabética. Então fica aqui ax, tá bom? O que mais? Agora que você fez o x com todos os de lá, você vai fazer isso com o a vezes x, ax, a vezes a ao quadrado. Aqui você tem monômios semelhantes. Ó, a parte literal deles é igual. AX, AX. Então, 1AX mais 1AX dá 2AX. Então, eu peguei o x quadrado, juntei esses dois do meio e botei aqui o meu a ao quadrado. Essa é a resposta, tá bom? Daqui a pouquinho a gente ensina a regra. Deixa eu te dar mais um exemplo. X mais 3 ao quadrado. X mais 3 ao quadrado é x mais 3 vezes x mais 3. O resultado disso, aqui está. X vezes x, x quadrado. X vezes 3, 3x. 3x vezes, perdão, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3 vai dar 9. Termos semelhantes. 3x mais 3x dá 6x. Olha só como é que fica a resposta. Mas aí é a hora que entra a regrinha, gente. É bem legal isso aqui quando a gente aprende, porque a gente faz rápido, tá? Basicamente, a regrinha diz o quê? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Perceba que eu posso fazer de cabeça essas continhas aqui usando a regra. Como que vai ficar o processo final de toda essa conta, saindo do primeiro e chegando direto no último? Esse aqui é o que a gente chama de primeiro termo e esse aqui a gente chama de segundo termo. Então vamos lá. Quadrado do primeiro, então eu vou pegar o x quadrado e escrevo aqui na resposta x quadrado. Mais, eu coloco um símbolo de mais aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, eu vou pegar o número 2, multiplicar esse e esse. Fica 2 vezes x, 2x. 2x vezes a, 2xa. Ou 2ax, colocando na ordem alfabética. Beleza? Aí termina mais o quadrado do segundo. A ao quadrado é o próprio a ao quadrado. Usando a mesma regrinha aqui embaixo. Quadrado do primeiro, então, x ao quadrado, mais, coloco mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, pega o número 2, multiplica esse e esse. Vamos fazer isso? 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6, né? Vou falar de novo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3 dá 6x, né? Esqueci de usar a letra x. Pronto. Mais o quadrado do segundo. Pega o segundo e leva ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que no caso dá 9. Então, se você aprendeu a regra, você faz mais rápido aí. Muito parecido com o quadrado da soma é o quadrado da diferença. Então, a gente vai falar um pouquinho mais rápido aqui, tá? X menos a ao quadrado é x menos a vezes x menos a. O resultado dessa multiplicação vai dar isso aqui. Por quê, professor? X vezes x, x quadrado, x vezes menos a. Lá no anterior, como era tudo positivo, você jogava só o mais. Aqui tem que fazer jogo de sinal. Se eu vou multiplicar o x positivo com o a negativo, mais com menos, menos, x vezes a, xa ou ax. Agora é o menos a vezes x. Menos com mais, menos, a vezes x, ax. Menos a vezes menos a vezes a ao... Perdão, gente. Menos com menos, mais, a vezes a ao quadrado. Aí é só juntar, né? Menos 1a. Menos 1a dá menos 2a. Ax, né, gente? Errei. Menos ax, menos 2ax. O outro exemplo, muito parecido com o da soma, né? X menos 3. Então, x menos 3 vezes x menos 3.
Olha só, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 3 dá menos 3x. Aí agora é a hora do menos 3. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Duas dívidas de 3 é igual a uma dívida de 6. Então, menos 3x dá menos 6x aqui no meio. Os outros eu só repeti. Aí aqui está a nossa regrinha, gente. Veja que o padrão é o mesmo do anterior, com exceção daqui que o meio fica negativo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu não vou falar passo a passo, porque eu falei no anterior. Então, basicamente é assim. Se você tem x mais alguma coisa ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Se você tiver uma coisa menos outra, aí vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a diferença é só aqui, no menos, tá bom? Bora então fazer alguns exemplos aqui, rapidinho, ó. X mais 5 ao quadrado, olha a regrinha, quadrado do primeiro dá x quadrado, mais, aí pega o número 2, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 5 dá 10x, mais o quadrado do segundo, o segundo não é o 5, 5 ao quadrado é 25, beleza? Continuando, x menos 2, aqui está a resposta, ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos, aí pega o 2, 2 vezes x, 2x, 2x vezes 2, 4x, mais quadrado do segundo, 2 ao quadrado é igual a 4, beleza? Bora engrossar o caldo um pouquinho. X ao quadrado mais 3. Como que fica isso, professor? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, gente, x ao quadrado vezes x ao quadrado é igual a x elevado à quarta. Lembra, conserva a base, somos expoentes. X quadrado vezes x quadrado, pega ali os números 2, 2 mais 2 vai dar 4. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes esse. 2 vezes x quadrado, 2x quadrado. 2x quadrado vezes 3, 6x quadrado, tá bom? Aí o 3 mais o quadrado do segundo, diz a regra. Então, mais 9, tá bom? Mais um exemplo. Aqui agora é a letra que está negativa. Não muda muita coisa, mas ó, quadrado do primeiro. 1 ao quadrado é 1, né? 1 vezes 1 é 1. Menos, aí pega o 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes x quadrado, 2x quadrado. Mais o quadrado do segundo. X ao quadrado, a gente acabou de falar aqui atrás, vai dar quanto? X elevado à quarta. No nosso quinto exemplo, 2x menos 7 ao quadrado. Aqui, ó, quando eu levo 2x ao quadrado, eu tenho que levar o 2 ao quadrado e o x ao quadrado, tá? Então, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, dá o próprio x ao quadrado. Menos, né? Porque não é quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos aí. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Só que tem um x aqui, então é menos 28x. Mais o quadrado do segundo, 49. E por último, esse exemplo bastante interessante é o do 2 menos x elevado a menos 1 ao quadrado. Bom, olha só como é que vai ficar isso aqui. Então, aqui nós temos o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4, menos, aí 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes x a menos 1, 4x a menos 1. Mais quadrado do segundo. Isso aqui pode gerar um pouco de dúvida, então eu coloquei aqui embaixo. Ó. X menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. Multiplicação, o que a gente faz? Conserva a base, soma os expoentes. Então, é menos 1 mais menos 1. Só que mais com menos aqui dá menos. Então, é menos 1 dá menos 2. Por isso que aqui ficou x elevado a menos 2 ao quadrado. Tá bom? Então, é isso aí. Quadrado da soma e quadrado da diferença. E alguns exemplos para você praticar. O terceiro deles é o produto da soma pela diferença. Esse é o mais fácil. É quando eu tenho dois termos, só que em um caso ele está multiplicando, está somando e no outro está subtraindo. Então, como é que ficaria a multiplicação passo a passo? Ó, x vezes x, x quadrado. X vezes menos ax. Aí aqui é positivo. A vezes x, ax. A vezes menos a, mais com menos, menos. A vezes a ao quadrado. Aqui eu tenho um ax negativo e um ax positivo. Então, cancela.
desaparece. Então, no produto da soma pela diferença, é muito simples. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? Um outro exemplo aqui, ó, vou fazer bem mais direto, né? O 3x apareceria um negativo e um positivo. Então, fica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 9. Tá aí a regra. Essa é a regra mais fácil de todas. Vamos ver então aqui rapidinho essa última, que não é tão utilizado, mas vamos aprender, né? Cubo da soma e cubo da diferença. No caso do cubo da soma, é o cubo do primeiro, a ao cubo, mais 3. Esse 3 vai multiplicar o quadrado do primeiro e vezes o segundo. Então, o primeiro fica ao quadrado, o segundo fica normal. 3a ao quadrado vezes b. No segundo caso, quem fica ao quadrado é o b. Então, é 3 vezes a, 3a. 3a vezes b ao quadrado, 3ab ao quadrado. Mais cubo do último, que no caso é b ao cubo. Aqui eu vou falar rapidinho, gente. A ideia é a mesma, tá? Mesma. A diferença é que vai ficar primeiro positivo, segundo negativo. Terceiro positivo, quarto negativo. O raciocínio é o mesmo. É o 3, o primeiro ao quadrado, depois é o segundo ao quadrado. Então, não vou ficar me repetindo, tá bom? Bom, vamos ver aqui um exemplo de soma. Olha só como é que fica. Cubo do primeiro, certo? O que mais? Aí é 3 vezes o quadrado desse vezes esse. Então, é 3x quadrado vezes 5. 3 vezes 5, 15. Então, é 15x quadrado. Mais, agora é a vez do segundo c ao quadrado. Então, 3 vezes x, 3x. 3x vezes o quadrado desse, que é 25. 3 vezes 25, 75. 75x. Mais o cubo do último, ou seja, 125. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Rapidinho aqui, agora da subtração. Aqui está mais, mas eu me confundi. Aqui é menos, tá? A menos b ao cubo. Isso aqui é só o que eu mostrei lá no anterior para você, beleza? X menos 2 ao cubo. Então, o primeiro ao cubo, menos 3 vezes x quadrado, 3x quadrado, vezes 2, 6x quadrado. Agora é a vez desse ficar ao quadrado, né? 3 vezes x, 3x. 3x vezes 4 dá 12x. Menos cubo, o cubo do último, né? 2 ao cubo vai dar 8. Positivo, negativo, negativo, tá bom? Então é isso aí, obrigado, bons estudos. Em outro vídeo a gente vai aprender sobre o processo inverso, que é muito usado no conteúdo de limites lá no cálculo, tá? Valeu!